Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Canal Luz no Fim do Túnel. Eu sou o Helder de Araújo. Vamos lançar alguma luz hoje em alguns assuntos que mais impactaram a mídia alternativa no dia de ontem. Vários canais aí, o Falando Geral, História Militar em Combate, os canais coligados ao Arte da Guerra estão abordando com uma certa intensidade aí o conflito, entre aspas, da região de Essequibo. Quem primeiro abordou esse assunto com bastante propriedade foi o Felipe Quintas. Se não me engano, lá no começo do ano, ele fez um vídeo aí de 3 horas de duração sobre o problema do Pirara, que foi região aí de 19 mil quilômetros quadrados, que foi roubado do Brasil na mão grande pelos interesses aí dos britânicos, dos ingleses, né, que de alguma forma conseguiram meter as garras ali no norte da América Latina, né, porque você sabe que o Brasil e também a América Hispânica, eles sofreram invasões, principalmente o Brasil, né? Por causa da riqueza do seu território, maior facilidade de acesso, você pode vir pelo Atlântico. Os franceses invadiram, tivemos invasões holandesas, invasões inglesas. Em todas essas ocasiões aí, os portugueses agiram com extremo rigor, no sentido de rechaçar os piratas, os invasores, e mantivemos a nossa unidade territorial, o que é um verdadeiro milagre, né? Mas nem tudo foi possível. Eles conseguiram aí criar uma colônia ali nas Guianas. Tem três Guianas aí, né? Uma das quais é a Guiana inglesa, capital Georgetown, né? Porém, a região de Essequibo, originalmente, era da Venezuela, né? E através da ação de uma ONG, lá no século XIX, né? Enviam primeiro os padres, né? E depois os padres ensinam os índios a falar inglês, e depois reivindica aquela região num tribunal internacional, parece que em Paris. Na Itália também houve ali uma intervenção, ali uma decisão que coube ao Vittorio Emanuele, rei de Itália, Verdi, época da unificação italiana, e nos fóruns internacionais a região foi dada aos ingleses, né? Ou seja, foi uma maneira de você tomar na mão grande, via jurídica, via conchavo judicial, né, uma região que era originalmente da Venezuela. Então, eu, enquanto brasileiro, em primeiro lugar, para mim, é os interesses do Brasil. Eu acho que o Brasil ele deve também buscar retomar, vamos dizer assim, no bom sentido, aquilo que era do Brasil, né? Evidenciando que se a região tem muito brasileiro, mais do que a maioria, vamos dizer, a maioria das pessoas que estão ali são brasileiros, a região é brasileira. Ela deve ser reivindicada como do governo brasileiro, do território nacional. Então, como é que está o Pirara hoje, né? Poucas informações nós temos. Essequibo, qual é a população predominante em Essequibo? É uma espécie de espanhol, venezuelano, inglês. Os nativos que estão lá falam que tipo de língua. É uma região pouquíssimo habitada, praticamente tomada por florestas, né? E algumas companhias petrolíferas aí internacionais. A Chevron é a mais famosa dele, a Chevron Mobil, né? Que eu já falei sobre essa questão do petróleo na Venezuela num dos vídeos, né? Apontei aí os campos no sistema de cota, né? Então você tem várias cotas ali para a Chevron, a gigante chinesa também está ali. Até lamentei o fato da Petrobras não ter uma cota ali, né? A própria PDVSA, que é a Companhia Petrolífera Estatal Venezuelana, não tem exploração de petróleo ali, ou seja, ali já houve um conluio, né, das petrolíferas, que são empresas poderosíssimas, no sentido de remover, de retirar o acesso da própria América Latina àquele petróleo. É claro que a Venezuela está interessada, uma região que já foi dela. Eu acho que, nesse ponto, não que eu seja pró-Venezuela ou pró-Maduro, não, eu sou pró-Brasil, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu sou América Latina. Então, para mim, vale primeiro os interesses do Brasil, já que eu sou nacionalista, eu sou soberanista, né, me coloco anti-direita, anti-esquerda, né? Acho que a direita e a esquerda estão polarizadas demais para trazer algum benefício ao país. Então nós precisamos aí de uma terceira via, que não é a terceira via neoliberal, pelo contrário, nós somos anti-neoliberais, né? Nós advogamos aí pela defesa nacional, né? Pelos valores aí conservadores,
mas não nos valores conservadores da direita bolsonarista, que é uma falsa direita, né? O conservadorismo do tipo do George Scruton, do Kirk, enfim, o conservadorismo do tipo internacional não nos interessa. Nos interessa o conservadorismo do tipo brasileiro, né? Da família brasileira, dos valores brasileiros, daquilo que nos faz brasileiros, né? A começar do território do Brasil, que tem que ser preservado. Para preservar, você tem que ter a defesa do litoral, você tem que ter forças de selva nas regiões de fronteira da América Latina. Felizmente, nós temos boas relações com a América Latina. O Brasil é um líder regional, é um país bem quisto pelos seus vizinhos. Já com relação ao tio Sam aí do hemisfério norte, a gente só pode esperar aí belicismo, prejuízos, né? Roubo na mão grande. Enfim, nada se pode esperar de bom dos Estados Unidos hoje. Onde ele mete suas garras, o que acontece? País onde os Estados Unidos colocam os seus olhos cobiçosos. Vide o que foi feito no Iraque, né? Vide o que foi feito no Afeganistão. Vide o que foi feito na Ucrânia, né? Vide o que foi feito na Líbia, né? E vários outros, hein? Falando apenas dos principais. Vide o que foi feito na Síria. Vide o que está sendo feito na faixa de Gaza. Onde os Estados Unidos metem suas garras, a população civil morre, a doença chega, né? A desgraça vem a cavalo, aliás, vem através de tanques, de bombas, né? De bombas de fogo, de napalm, de agente laranja. Vídeo que foi feito no Vietnã, né? Os filhos do napalm estão lá, nascendo atrofiados, até hoje, né? A Ucrânia perdeu 500 mil soldados, né? Não restou nenhuma alternativa à Rússia senão enfrentar e destruir o exército russo, o exército ucraniano. Vídeo que está sendo feito na faixa de Gaza com apoio e dinheiro dos Estados Unidos, do tio Sam. Por quê? Porque a lógica dos Estados Unidos é: nós vamos produzir guerras mortíferas distantes dos Estados Unidos. A nossa doutrina militar é essa: investir fortemente em guerra para beneficiar a nossa indústria armamentista e nossa indústria financeira, patrocinando e dando apoio, inclusive logístico, a guerras que sejam o mais distante possível do território dos Estados Unidos. Essa é a política da doutrina militar americana verdadeira. Eles nunca enfrentaram uma guerra dentro do território dos Estados Unidos. Agora, qual que é a lógica ali da Venezuela? Veja só, o Maduro, eu já disse para vocês, eu não sou pró-Maduro, mas eu também não sou contra o Maduro. A pergunta que deve ser feita é: por que ninguém nunca conseguiu derrubar o Maduro? O Maduro é sólido. Ele é sólido, né? Ele está defendendo os interesses da Venezuela. Primeiro ponto, que nem um amigo meu falou: então se a gente for por essa lógica, todo mundo que tiver interesse em algum território que lá atrás ele achava que era dele, mas pela lógica das coisas passou para um outro, ele vai entrar em guerra. Não, não é todos os países que vão entrar em guerra para reivindicar um território que te pertenceu em algum momento. Nossa, o mundo inteiro não vai entrar em guerra. Não, alguns países vão entrar em guerra. É inevitável, porque a guerra ela é inerente à condição humana. O ser humano sempre vai fazer guerra, sempre fez guerra e sempre vai estar em guerra. Isso não quer dizer que o mundo inteiro vai estar em guerra o tempo todo. Não, alguns países, algumas nações, a classe militar, ela existe justamente porque ela milita em função de algum interesse, né? Então a guerra sempre vai existir enquanto o ser humano andar aqui no planeta Terra. Agora, isso não quer dizer que eu sou a favor da guerra. Não, eu sou o maior pacifista que existe, né? Eu sou da paz. Eu acho que os mansos herdarão a terra. Eu sou civil, né? Mas eu vivo no mundo e eu não estou cego. Eu estou vendo o que está acontecendo. A guerra sempre existiu. Pega lá, em 1756, a Guerra dos 7 Anos. França, Inglaterra, todo mundo entrou nessa guerra, né? Os países europeus, entrou os Habsburgo, entrou a Alemanha. A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra mundial, né? Travada ali pelos impérios coloniais europeus, né? Que estavam perdendo lá os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já estavam no processo de independência. Foi uma guerra aí terrível, fratricida, guerra religiosa também. E depois as guerras napoleônicas, foram guerras mundiais, sem sombra de dúvida. E as guerras mundiais? 2, e nós estamos na terceira. Só que a terceira guerra mundial ela não é uma guerra entre grandes exércitos, ela é uma guerra irrestrita, né? O conceito de guerra irrestrita, eu já abordei em vídeos anteriores, eu vou fazer um vídeo só sobre a guerra irrestrita, como é que ela é travada hoje.
Então veja só, eu acho que o Maduro está defendendo os interesses da Venezuela, eu não acho que ele vai querer entrar numa guerra com exércitos para enfrentar, no momento que os Estados Unidos já está assanhado, já está enviando tropas para defender as Guianas, coligado aí com as Guianas. O Brasil está no lado errado, no sentido de estar dando apoio às forças especiais americanas no Amazonas. Eu acho que o Brasil está errado nisso daí. Eu não sei que tipo de acordo eles têm, eles sempre fizeram algum tipo de colaboração, né? Mas, assim, o Brasil não tem que fornecer o melhor do nosso exército, que são as forças de selva, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não deve ser visto como um amigo, ele deve ser visto como um aliado ocasional, né? Com o qual o Brasil tem interesses em comum. Agora, isso vai só até um certo ponto. O Brasil tem que defender o interesse do Brasil. Então, o Brasil foi correto no sentido de impedir que se use o território nacional para você passar tropas que não são nacionais no nosso território. É claro, não pode passar nem tropa da Venezuela, nem tropa da Guiana, nem tropa dos Estados Unidos no nosso território. No momento que o Brasil tiver uma posição, os Estados Unidos pode, aí nós já estamos aderindo a um lado. Veja, pessoal, o Brasil está correto, ele está defendendo os interesses do Brasil, ele não cede seu território para qualquer esforço belicista, de qualquer parte. Ao mesmo tempo, o Lula, sendo inteligente, sendo um homem inteligente, que uma parte do Brasil acredita que ele vai apoiar o Maduro na ONU, claro, no âmbito político, diplomático, ele não vai apoiar o Maduro no âmbito militar. Não, nós não queremos problema com os Estados Unidos. Nós sabemos o quanto o tio Sam é belicista e brutal, e o quanto ele pode ser bestial, né? Como eu já expliquei antes, né? Como a gente já está careca de saber, né? Então é contraditório o Brasil apoiar o Maduro lá na ONU? Não, nós temos interesses comuns. O Brasil quer o Pirata de volta. E a Venezuela quer esse Essequibo de volta. Até porque esse Essequibo era da Venezuela, né? Então é isso, pessoal. É isso. Eu acho que a gente tem que defender o nosso interesse. O nosso interesse é nacional, é o território nacional. O Brasil precisa urgente, se não for através do bom senso, do diálogo, se não for através da inteligência, vai ser do modo mais difícil, né? Da gente partir aí para uma unidade nacional, para a defesa do território nacional, no sentido da segurança pública que está assim precária, né? O Brasil precisa se unir no sentido de um projeto de governo nacional, soberano. Veja só, a Venezuela, para terminar o vídeo, ela tem situações sui generis. Veja, como eu disse, ninguém consegue derrubar o Maduro, né? A mídia americanista, ela mete o pau no Maduro 24 horas por dia. Parou um pouco agora por causa que eles têm interesses em comum também em explorar o petróleo na Venezuela. Então o Maduro é um cara que joga dos dois lados, né? Ele sabe que ele está lidando com pessoas que querem pegar tudo, né? E ao mesmo tempo ele atua de uma maneira dúbia. Joga verde, aí fala, não, eu quero esse Essequibo, tal, ele vai com cuidado porque ele sabe com quem que ele está lidando, né? Mas olha só, eu estava vendo, a Escola das Américas, que foi aquela escola criada pela CIA na época dos anos de chumbo, na época das ditaduras militares na América Latina, a Escola das Américas, ela criou ditaduras na América Latina inteira, inclusive no Brasil. Na Argentina, Videla, Pinochet no Chile, né? Enfim, foi uma época terrível, né? Morreu muita gente, milhares e milhares de pessoas foram combatidas aí pelos generais, né? E tombaram. Inclusive no Brasil teve tortura e tudo mais. O único país que não foi dominado pelas escolas das Américas, naquela época da Guerra Fria, foi a Venezuela. Tá? Então a Venezuela, ela é a menina dos olhos da Rússia, né? Agora, se eu sou o presidente da Rússia, eu penso, poxa, esses caras vêm aqui, sabe, e enfia aqui bilhões de dólares e de armas aqui na Ucrânia, sabe, que é na porta da minha casa para me prejudicar, sabe? Então a nossa chance está aí, ó. A Venezuela está aí. Não vamos deixar passar essa oportunidade, né? Então aí, a gente está indo ao encontro de ter, da Rússia ter também no quintal dos Estados Unidos, né? Uma base aí, né? Se entrar a China também nessa história vai ficar bonito, né? O Maduro sabe disso daí, sabe desse jogo de forças. Os americanos também sabem, obviamente. Então, pessoal, vamos aguardar, vamos esperar. E volto a dizer, a nossa visão aqui é nacionalista, né? É conservadora, não é nem de direita nem de esquerda, né? Veja, a esquerda ela tem o coletivo, nós temos que lutar pelo coletivo, e a direita nós temos que lutar pela iniciativa pessoal do indivíduo. Se nós não tivermos as duas coisas, nós não vamos para lugar nenhum. Nós vamos ser invadidos, nós vamos ser divididos, nós vamos ficar brigando aqui a troco de nada. A gente tem que unir para manter a integridade territorial e futuramente ser uma liderança na América Latina.
Nós temos que integrar um bloco aqui na América Latina, sim. Na América Latina tem que ser um bloco liderado pelo Brasil. Então nós temos que ver o interesse do Brasil e Venezuela é da América Latina. Então o interesse da América Latina. Primeiro o Brasil, depois a América Latina. Deu para entender, né? É isso daí, pessoal. Obrigado a todos. Ficou com 15 minutos o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí e vamos em frente. Pessoal, é isso aí. Até a próxima. Fiquem com Deus.